Olá, gente, seguindo aqui com a nossa correção da OBA 2022 nível 4, paramos na 4, né? Vamos para a questão 5. A imagem a seguir da sonda Cassini da NASA traz Júpiter e o seu satélite Io. A escala de uma imagem é encontrada medindo-se com uma régua a distância entre dois pontos na imagem, cuja separação real em unidades físicas se conhece. Então, olha, tirou-se aqui uma foto, né, de Júpiter aqui ao fundo, olha, e a lua dele, Io, né, uma de suas luas. E eles sabem o tamanho da lua e sabem o comprimento dessa faixa equatorial aqui, essa faixa que está de uma cor diferente, tá? Que fica bem no centro, né, divide o planeta ao meio aí, digamos assim. E aí eles pegam uma régua, né, na imagem, na foto, e colocam aqui, né, para ter uma escala, para ter uma referência, né. Aí nesse caso sabemos que o raio de Io é de 1.800 km. Então Io é essa lua, né? Então vamos desenhar ela aqui, ó. Então essa aqui é a lua de Io. E o diâmetro, o raio, né? Forneceu o raio. Então o raio é do centro até a extremidade. Certo? Então vamos supor que seja isso aqui. E o raio aqui, né? Vamos chamar de R. O raio é de 1.800 quilômetros. Uma curiosidade aqui, né? Que os alunos sempre perguntam. Por que quilômetro, né? A gente usa o K e quando vai escrever na língua portuguesa a gente usa o QU, né? Na língua portuguesa a escrita correta é com QU mesmo, né? O quilo na língua portuguesa é com QUI, né? QUILO. Mas esse daqui com K seria porque é uma unidade internacional, né? Então todos os países adotam o K como quilo. Então, por ser uma unidade internacional, né, utilizado no Sistema Internacional de Unidades, usa-se o K, tá? Mas não escrevam quilômetros assim, tá bom? Com K. Escrevam com QU, quando for escrever por extenso. Desconsidere a distância entre Io e Júpiter, né? Até porque ela estaria aqui a gente teria que ter uma imagem 3D, né, para conseguir ver essa distância, porque o que parece aqui é que a Lua está colada, né, no planeta Júpiter. Então desconsidere a distância entre Io e Júpiter e assinale a opção que traz o valor real da largura da faixa equatorial de Júpiter assinalada na imagem. Já colocamos uma régua sobre a imagem para você fazer essa medida. Então o que a gente vai fazer? Olha, nós vamos comparar, nós vamos ver quanto que vale cada milímetro aqui, olha. Então isso aqui está em centímetros, tá vendo? O 3 aqui está em centímetros, o 4 centímetros, 5 centímetros. Ou seja, desse ponto aqui, ó, até esse aqui, tá vendo? Que são as medidas inteiras, né? Do 3 até o 7 tem 4 centímetros. Certo? Do 3 até o 4 tem 1 centímetro, do 4 até o 5 tem 2 centímetros, aqui até 3 e até o 7 tem 4 centímetros, tá? Então, vamos lá. Aí o raio, né? Para eu saber o raio, é só eu ver o diâmetro, né? Ou seja, é só eu ver essa distância aqui, ó, que está assinalada por essa setinha aqui, tá vendo? Com duas pontas. Então, essa distância seria o diâmetro de Io, né? Então, vamos colocar aqui, calcular o diâmetro de Io. E aí a gente vai saber quanto que tem na realidade cada milímetro aqui. Porque entre os centímetros, nós temos aqui 9 divisões, né? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisões. Ou seja, o centímetro é dividido em 10 partes. E cada uma dessas partes chama-se milímetro, tá? Então a gente tem que ver quantos milímetros, quer dizer, 1 milímetro corresponde a quantos quilômetros na realidade. É isso que a gente quer descobrir, tá? Então o diâmetro de Io, vamos colocar assim, ó, fazer uma regrinha de 3, ó. Então aqui a gente vai colocar na imagem e aqui a gente vai colocar na realidade, tá? Na realidade, o diâmetro não, né? Vamos colocar o raio já direto. Aí a gente lida com números menores. O raio de Io é 1.800 km na realidade, correto? E na imagem? Na imagem, olha, ele vai daqui, tá vendo?
Então, 1, 2, 3, 4, concorda? 4 milímetros. Então, o diâmetro na imagem tem 4. Lembrando que o raio é metade do diâmetro, então se o diâmetro tem 4 milímetros, o raio vai ter 2 milímetros, concorda? 2 milímetros. Então, é isso que eu coloquei aqui, olha. Na realidade, o raio da Lua, Io, tem 1.800 quilômetros. E na imagem tem 2 milímetros. Agora a gente quer saber, ele quer saber aqui, né? Qual é o valor real da largura da faixa equatorial de Júpiter. Então, a faixa de Júpiter, olha, ela já está até marcada aqui com 2 risquinhos, tá vendo? Então, é só eu ver de um risquinho até o outro quantos milímetros tem. E esse primeiro risquinho, ele está bem em cima do 4, ó, tá vendo? Então, do 4 até o 5 tem 10 milímetros. E do 5 até aqui, né? Tá vendo que está 5,8? Então, tem 8 risquinhos. Se você contar, você vai ver que tem 18 risquinhos aqui, olha. Porque do 4 até o 6 seria 20, né? Aí 20 até aqui. Aí sobe 1, seria 19. Subindo mais 1, 18, tá? Então, na imagem, essa faixa equatorial tem 18 milímetros. Na realidade, o raio de Io tem 1.800 quilômetros. E na imagem, o raio de Io tem 2 milímetros. Na imagem, a faixa equatorial de Júpiter tem 18 milímetros. E na realidade tem X. É isso que a gente quer calcular, tá bom? Então, nessa prova, usa-se muita matemática e muitas questões são regra de 3, né? E aí a gente vai fazer aqui a regra de 3, ó. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que isso aqui, ó. 2 sobre 18 igual a 1.800 sobre X, tá? Nem sempre a gente precisa montar, né, a conta, mas se você preferir, você faz. Ó, aí multiplica cruzado. 2 vezes X dá 2X igual 18 vezes 1.800. Se você souber que 18 vezes 18 é 324, né? Ou então, se você for fazer essa conta, você faz só 18 vezes 18, entendeu? Você vai lá, faz 18 vezes 18, vai dar 324 e acrescenta aqueles 2 zeros ali, né? Do 1.800, acrescenta no final do número. Aí o 2 está multiplicando, passa para baixo dividindo, né? Então fica 32.400 dividido por 2. E isso aqui vai dar 16.200 quilômetros, né? Então vai ser a letra C. Certo? Regrinha de 3, tranquilinha, né? Vamos para a questão 6. Vamos lá, questão 6. Um relógio de sol é um relógio que marca a hora solar a partir da projeção da sombra de uma haste. No sentido mais restrito da palavra, consiste em uma placa plana, ou mostrador, e uma haste que projeta uma sombra ao mostrador. Conforme o Sol parece se mover no céu, porque quem move somos nós, né? A Terra que está girando, né? A sombra se alinha com as diferentes linhas horárias que são marcadas no mostrador para indicar a hora solar verdadeira. Na imagem, temos um relógio de sol vertical, seu mostrador fica em pé, esculpido em pedra, onde vemos sua haste em forma de seta. A seta pequena, né? Essa menorzinha aqui, tá vendo? Olha. Na imagem também vemos 3 linhas destacadas com a letra A, B e C. Então tem aqui uma linha A, né, que é onde a seta grande está mostrando. Tem a linha B aqui e tem a linha C. As linhas A e C demarcam respectivamente o limite dos comprimentos mínimo e máximo que a sombra da haste pode atingir ao longo do ano, ou seja, durante os solstícios, né? Então uma linha vai ser a do verão e a outra linha vai ser a do inverno, porque no verão o Sol está mais próximo, né, da gente, e no inverno ele está mais distante. Quer dizer, nós estamos mais distantes do Sol, né? E no verão nós estamos mais próximos. E aí o Sol ele não fica na mesma posição. Se você olhar para o céu no verão e olhar para o céu no inverno, você vai ver que o Sol ele fica em diferentes posições. Ele nasce numa posição diferente, ele se põe numa posição diferente. No inverno ele fica menos tempo, né? Entre o nascer e o pôr do sol ele fica menos tempo, e no verão ele fica mais tempo com a gente, né? E na primavera, né, nos equinócios, aí ela já fica, primavera e no outono, o sol ele já fica no mesmo tempo, né? O mesmo tempo que ele fica aqui no hemisfério sul, ele fica lá no hemisfério norte, tá?
A instalação de um relógio de sol, a linha B, corresponde aos equinócios. Então, os equinócios são de primavera e de outono, tá bom? Então, se você pensar, faz bastante sentido, né? Porque a Terra é inclinada. Então, no inverno, os dias são mais curtos pra gente. Lá no hemisfério norte é verão, então os dias são mais longos para eles. E aí, vice-versa, né? Vai acontecer aqui também, quando tiver verão pra gente, né? Os dias serão mais longos pra gente que estamos no hemisfério sul e serão mais curtos para eles do hemisfério norte, né? Estados Unidos, Europa, Canadá, México, porque eles estarão no inverno, então serão mais curtos. Agora no equinócio a Terra já está mais, o Sol já bate por igual nos hemisférios, entendeu? A mesma quantidade de horas que a gente tem de Sol tem no hemisfério sul e no hemisfério norte também, entendeu? A instalação de um relógio de Sol requer o conhecimento da latitude local, pois a haste precisa ser montada de forma a ficar paralela ao eixo de rotação da Terra, da direção vertical precisa, por exemplo, através de um nível de prumo e da direção dos pontos cardeais. Então não é só você pegar uma pedra, colocar os números aí do jeito que tá aí, vou pegar a figura e vou fazer igualzinho eu vi lá na figura lá da oba, lá da prova da oba, e vou fazer um relógio de sol. Não é, você tem que colocar ele numa posição certa, né? Então precisa aí ter esses conhecimentos, tá? Da latitude, dos pontos cardeais, né? Tem que estar nivelado, então tem tudo isso. Baseado nas informações do texto, assinale a única opção verdadeira. Então só tem uma opção verdadeira. Este relógio vai marcar a hora solar em qualquer latitude em que for instalado. Então aqui, olha, a gente não precisa nem ter conhecimento, é só você ler a questão. A instalação de um relógio solar requer o conhecimento da latitude do local. Se eu montar esse relógio que está na imagem, ele está num local, e que se for colocado em outro local, ele já não serviria, entendeu? Porque a latitude já é diferente. Então essa daqui a gente já descarta, tá? Ele não vai marcar a hora solar em qualquer latitude em que for instalado. Ele vai marcar uma hora ali, mas não é a hora solar, né? A hora correta ali que a gente quer mais ou menos, né? Lemos no mostrador que são 9h30 da manhã. Então, o mostrador está bem em cima da linha do 9 aqui, tá vendo? Olha. Tá vendo que entre o 9 e o 10 aqui, por exemplo, olha, tem uma linha aqui no meio, né? Então 9h30 seria aqui, ó, nessa linha aqui, ó, entre o 9 e o 10, tá? Então a setinha tá bem em cima do 9. Nesse horário aí, no horário que tiraram a foto, o relógio estava marcando 9 horas. Então essa daqui também é falsa. Item C. Se esse relógio for colocado na horizontal, ele continuará marcando a hora solar corretamente. Não, né, gente? Ele tem que estar colocado, precisa do nível de prumo, né? Direção dos pontos cardeais. Então, se ele for colocado na horizontal, ele não vai marcar a mesma hora, né? Então, essa daqui também é falsa, tá? Durante o solstício de inverno, a ponta da sombra da haste percorre a linha A. Então, o que acontece é o seguinte, olha. No solstício de verão, o sol ele fica mais em cima, né? Ele fica mais forte, né? Fica mais calor, fica mais quente. Então ele fica mais em cima aqui da gente aqui. E quando é inverno, ele já fica mais de lado, não é? Dá uma reparada para vocês verem aí. Bom, vamos fazer aqui uma representação desse relógio. Ó, ele tá na vertical, né? E tem um ponto aqui, tem a setinha dele que tá aqui, ó, tá? Essa aqui é a seta. No verão, o que acontece? O sol, ele fica mais em cima, né? Então, digamos, por exemplo, que aqui, olha, meio-dia, tá vendo? Meio-dia. Ao meio-dia, no verão, ele vai ficar bem em cima aqui, né? Ele vai ficar bem em cima do relógio. Aí, o que acontece, gente? A sombra dele, como ele tá bem em cima aqui, a sombra dele viria pra cá, assim, né? Se tivesse bem em cima mesmo, né? Mas aí, ele vai ser instalado, né? De forma aí, que a sombra dele, ela vai ficar o máximo possível pra cá. Entendeu? No verão, né? E no inverno ele já vai estar mais para lado, né? Ele já não vai ficar assim bem em cima da gente, né? Quanto mais em cima ele tiver, né? Maior vai ser a sombra dele. Então aqui seria o verão, tá? E aqui seria o inverno, né? Onde ele tá mais tímido, né? Ele vai estar meio de lado, meio tímido, tá? Então aqui é o verão e aqui vai ser o inverno.
tá? Então dá até para ver aqui, porque as horas elas estão todas bem comprimidas aqui, tá vendo? Aqui elas já tem um espaço maior entre elas, né? E aí dá pra gente raciocinar, né, daquilo que eu falei, né, que no inverno os dias são mais curtos e no verão os dias são mais longos. Olha a distância aqui, entre 9 e 10 horas, olha, ele teria que percorrer essa distância, né? A sombra teria que percorrer essa distância. Agora no inverno ele percorre apenas essa distância, é uma distância menor, entendeu? Então dá para saber que aqui é o inverno por causa disso também, né? Se você souber que no verão os dias são mais longos, olha aqui para você ver do meio-dia até 1 hora, ó, que é quando o sol tá a pino, né? Olha a distância que a sombra tem que percorrer, tá vendo? Do meio-dia até 1 hora. E olha no inverno, é isso aqui, ó. Essa pequena distância aqui, a sombra já desloca do meio-dia. Então você vê que os dias vão ser mais curtos, né? O dia, assim, o tempo que o sol fica com a gente, né, vai ser mais curto. Já no verão vai ser mais longo, entendeu? Então aqui é verão, aqui é inverno. Então olha, durante o solstício de inverno, a ponta da sombra da haste percorre a linha A. Sim, é a A mesmo. Então essa é a verdadeira. Tá? E o último, este relógio pode ser instalado com seu mostrador virado para frente para qualquer ponto cardial. Não, né? Aqui já está falando que os pontos cardeais têm que ser levados em consideração para você colocar esse relógio, tá? Então essa daqui também é falsa, tá? Então correto é letra D. E depois eu volto com a questão 7, tá bom? Até logo, gente.